Shalom, graça e paz. Tudo bem, Angélica Porto? O Anderson, sua filha. Boa noite, graça e paz. Seja bem-vinda, Doris Lene, Aparecida. Deus abençoe poderosamente a sua vida e família. O Senhor derrama da sua graça, da sua paz, da sua misericórdia abundantemente. Você do Instagram, sejam bem-vindos. Graça e paz, pastor Fabiano, grande abraço, varão. Deus abençoe a sua família, a sua vida, Ele dê vitória em nome de Jesus. Santo, 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 Carla, seja bem-vinda. Manuela, um abraço. Rafael, Shalom, Josimar, Tati, grande abraço, família. Deus está nos ensinando a confiar, a esperar, a declarar as promessas dele nas nossas vidas, amém? Deus é poderoso. Antônio, Josefa, sejam bem-vindos. Leva-nos mais perto, onde eu te encontro, o lugar secreto, aos teus pés, pois a tua glória queremos ver, Senhor. Poderoso, santo, glorioso, majestoso Deus, Tu és lindo, Senhor. Tu és puro. Tua majestade. Shalom, família, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Que nesta noite tão tremenda, poderosa, noite em que nós vamos declarar a nossa vitória, as nossas bênçãos, o milagre da cruz do Calvário. Foi na cruz que Jesus demonstrou o seu amor por nós, entregando a si mesmo para morrer em nosso lugar, naquela cruz, para que pudéssemos termos a sua vida e vida com abundância. Hoje
nós estamos trabalhando a palavra chamados a confiar, não a entender. Nós precisamos tomar essa decisão em nossas vidas, a confiar no Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, e não procurar entender o chamado de Deus na nossa vida, não procurar entender as circunstâncias à nossa volta, não procurar entender por que disso, por que daquilo, por que dessa pandemia, por que dessa crise, por que tantas mortes, por que pessoas estão morrendo. Nós precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo e nos ensinando, porque nós atravessamos grandes desertos, grandes lutas, grandes provações. É sinal que grandes coisas também acontecerão nas nossas vidas. Por isso, a nossa chamada nesta noite é para que aprendemos a confiar. Se você não aprender a confiar nos planos de Deus, nada, absolutamente nada do Senhor poderá acontecer na sua vida. Por isso, eu quero chamar a sua atenção nesse momento no livro de João, capítulo 13, versos 6 e o 7. Livro de João 13, Evangelho de João, capítulo 13, versos 6 e o 7. Preste bem atenção para nós lermos e orarmos em nome de Jesus. Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome neste lugar. Damos abertura a este culto com a oração, com clamor, com súplicas, com a sua palavra. Deus, eu quero clamar ao Senhor pela vida das pessoas que se encontra na UTI, que se encontra, Pai, acometida por essa enfermidade, esse vírus maligno. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite tão sublime, tão maravilhosa, visita-os no seu leito, visita os que estão hospitalizados. Meu Deus, eu clamo pela sua graça, a sua misericórdia, o pastor Fabiano, que o Senhor possa enviar os teus anjos, acampar ao seu redor, tirá-lo daquele lugar. Meu Deus, eu quero clamar pelo meu tio João Elias, que também se encontra hospitalizado. Pai, que o Senhor possa tocar nos seus pulmões e tirar todo vírus, toda fricção, e que ele possa receber graça, vida, vitória, visitação do teu Espírito Santo naquele leito, e que nós possamos declarar o milagre, a paz, a vida, a vitória. Meu Deus, nós declaramos sobre a mãe do Luciano, Pai, que se encontra também internada com Covid. Eu clamo pela mãe do nosso irmão Luciano. Eu peço o Senhor que abençoe a vida dele, abençoe a vida da sua mãe, que o Senhor possa resgatá-la, meu Deus, e trazê-la de volta à sua casa, para o seio da sua família, para que possa adorar, exaltar, glorificar o teu santo nome. Deus, eu peço ao Senhor que nos abençoe também os que estão em casa, os que estão sem trabalho, que estão passando por necessidades. Senhor, hoje nós não entendemos, nós não compreendemos essa situação, mas decidimos confiar no Senhor, decidimos esperar no Senhor. Pai, lembra da tua palavra no livro de Salmos, capítulo 42, onde o Senhor nos ensina através do salmista, que diz: ó alma, por que está abatido dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus, pois aí nos louvaremos pelos seus grandes feitos. Porque martiriza-se dentro de mim, espera no Senhor, pois Ele tem sido meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Pai, nós não compreendemos, nunca compreenderemos se não confiarmos no Senhor. Primeiro, confiamos e depois o Senhor nos mostrará o propósito de tudo e por que tudo isso acontece, se o Senhor é o Deus que tem a palavra da vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos, se só Tu és o Deus que tem a palavra de salvação? Por isso eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço nessa noite. Cuida de nós, cuida daqueles que estão hospitalizados, cuida daqueles, meu Deus, que não tem outra alternativa a não ser sair para trabalhar e fazer a diferença para a sua casa, para a sua família. Pois aqueles que estão hoje, meu Deus, clamando, buscando, Pai, tendo grandes crises, dificuldades, hoje eles não entendem, mas se eles confiarem no Senhor,
o melhor do Senhor ainda está por vir. Se eles entregarem as suas vidas em tuas mãos e tomar a sua cruz e segui-lo, nós veremos grande vitória e salvação em nome de Jesus. Amém? Louvado seja sempre o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Neviton Oliveira. Neviton, grande abraço, filho. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Por isso, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor e declarar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, pois Ele é Deus e fará coisas extraordinárias na nossa vida, no nome de Jesus. Amém, família? Então, é tremendo o que diz a palavra. Quando Pedro questiona Jesus, por que vai lavar os meus pés? E Jesus diz, no verso 7, respondeu-lhe Jesus, o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Que coisa tremenda, que situação, Pedro se vendo numa situação constrangedora, de ver o seu mestre lavar os seus pés. Nem eles mesmos tiveram essa preocupação de lavar os pés de Jesus, de honrarem Jesus, de fazerem algo que demonstrasse o seu amor, a sua aliança, a sua paz, a sua fidelidade. Mas aqui nós vamos nos deparar como Jesus demonstrando que ele confiava naquilo que ele estava fazendo, porque Deus estava com ele. Então, Jesus, numa posição de humildade, de fé, de esperança, de convicção do seu chamado, foi lavar os pés dos seus discípulos. Chamados a confiar e não a entender, parte do princípio que nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. É aí que nós vamos conhecer quem são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque eu não preciso de motivos bons ou ruins ou péssimos para adorar o Senhor. Eu adoro o Senhor em todo o tempo. É aí que nós vamos compreender essa guerra espiritual. Falamos semana passada, a respeito de pregarmos para a nossa alma, falarmos a verdade para a nossa alma, ensinarmos a nossa alma a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. Esperei no Senhor com paciência e Ele me socorreu ao tempo oportuno. Então, tome cuidado com você mesmo, tome cuidado contigo mesmo, pois o maior inimigo de uma pessoa mora dentro dela. O seu maior inimigo mora dentro de você, pode ser até você mesmo. Cuidado com o que você dá ênfase através de palavras. Palavras são decretos e uma vez liberada, ela cumprirá na sua vida. Cuidado com o tipo de palavras que você fala diante de crises, diante de problemas, diante de circunstâncias, diante de situações, pois essas palavras testemunharão contra e a seu favor. Então, preste bem atenção. Quando você tiver em um momento ruim, não fale aquilo que não é a verdade. Pregue a sua alma. A alma, como diz o Salmos 42. Pregue a sua alma. Fala para ela, alma, aquieta-te. Espere em Deus. Confie nele e veremos os seus grandes feitos, feitos por nós na cruz do Calvário. Isso significa que nós precisamos confiar. Não importa as circunstâncias. Não importa as situações, não importa as dificuldades, não importa as perdas, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso estar no Senhor para que Ele possa me fortalecer, para que Ele possa me ajudar, para que Ele possa me usar como instrumento poderoso para liberar uma palavra de bênção, para liberar uma palavra de vitória. Você do Instagram, do Facebook, confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, confie nele e Ele tudo fará sobre nossas vidas. Isso é muito importante, porque quando você conhece a si mesmo, e começa a entender o motivo de que você está falando, o motivo pelo qual você está passando essa luta, o motivo pelo qual você está enfrentando essas guerras, você vai entender que é confiando no Senhor,
que nós vamos vencer. É confiando no Senhor que nós vamos ter um encontro poderoso com o Espírito Santo esse ano, em nome de Jesus. E Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos encher, preencher esse vazio por causa das lutas, por causa das crises, por causa das necessidades. Verdadeiramente conhecereis aquele que me adora em espírito e em verdade, diante das suas necessidades, diante das suas provações. Pedro não entendia e queria compreender. Vai me lavar os pés? E Jesus responde-lhe: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Mais tarde, Deus ia usar aquele homem poderosamente para curar, ia usar aquele homem poderosamente para ressuscitar os mortos, ia usar aquele homem poderosamente para fazer sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Mas Pedro não compreenderia sem antes ter uma experiência com a palavra, com a confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, eu quero chamar a sua atenção aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26 e o 27. Preste bem atenção. O que Paulo diz a respeito de confiar no Senhor, de termos propósito, de convicção, de fé, de perseverança. Seja bem-vindo, João. Paulo Miranda, um grande abraço, filho. Que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26 e o 27. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que coisa interessante. Então, Paulo, ele está dizendo que ele não corre como quem corre sem o alvo, não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que postura de alguém que confia no Senhor. Ele está correndo uma proposta, ele está pelejando por uma palavra, por um reino, por uma doutrina na palavra do Senhor. Ele está pelejando pelas sãs doutrinas, ensinamentos de Jesus. Ele está lutando, esmurrando. Não é o seu homem adversário, não é o ser humano, não é Satanás. Ele está esmurrando o seu próprio corpo. Ele está esmurrando a sua própria carne. Literalmente, ele está lutando contra as suas próprias vontades, necessidades, prazeres, senso de justiça própria, senso de questionamentos. Porque, ó Senhor, eu estou aqui, o Senhor não está me vendo. Ó Senhor, eu estou te buscando, mas o Senhor não está vendo a situação. Ó Senhor, minha família, meus amigos, o país, a nação está debaixo dessa situação. Então, Paulo lutava para que a sua carne submetesse à vontade do seu espírito. Paulo lutava, como diz lá em Salmos, que nós falamos semana passada, que não seja a minha, mas a sua vontade. Que lá em Mateus capítulo 15, verso 19, fala que os maus intentos, os maus pensamentos, procede homicídio, blasfêmias, adultério, procede assassinatos, muitas coisas ruins, porque a nossa carne começa a clamar por justiça, começa a clamar por vingança, começa a clamar e achar um culpado para as coisas que temos enfrentado. Mas nessa noite eu chamo a sua atenção para confiar, eu chamo a sua atenção para buscar o Senhor em todo o seu coração, de todo o teu coração. Vamos buscar o Senhor. Vamos ficar atentos à voz do Espírito Santo. Vamos ficar atentos aos ensinamentos do Espírito Santo. E não querer entender, e não querer descobrir o que está acontecendo, o que é, o que não é, quando vai ser, quando vai deixar de ser. Vamos buscar o Senhor, pois o Senhor tem respostas
poderosas para a minha vida, para a sua vida, e vai nos ajudar. Hoje nós não entendemos, não compreenderemos agora, mas depois, mais tarde, você vai entender que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus sabe de todas as coisas, mas Ele precisa de homens e mulheres que confiam na sua atitude, que se colocam diante dele para interceder pelos necessitados, pelas nações, pelos próprio reino, o reino de Deus, para que se cumpra a sua vontade em nossas vidas, em nossa casa. Por isso, é tremendo quando você entende que você luta contra os seus sentimentos, você luta contra as suas emoções, você luta contra a sua alma, a sua carne. Por isso nós precisamos esmurrar numa forma de nós não cedermos aos seus caprichos, de não cedermos à sua voz. Por isso a importância de você pregar a si mesmo, pregar a verdade, falar a verdade para você mesmo, para a sua alma, em quem você tem crido, em quem você tem confiado. E hoje, chamados a confiar e não a entender. Você nunca vai entender as coisas de Deus se você não confiar no que Deus está fazendo. Deus sempre vai revelar aqueles que têm buscado a sua face, aquele que tem se colocado diante dele como verdadeira atalaia, como verdadeiros intercessores, que clamam ao Senhor dia e noite, que buscam o Senhor dia e noite, e não fica se alimentando de lágrimas, de passado, de questionamentos, de dúvidas, de sentimentos. Por isso a importância nessa noite de nós buscarmos o Senhor, de nós confiarmos no Senhor. Por quê, igreja? O problema é que muitas vezes a raiz do mal não está em uma ação demoníaca, mas sim numa atitude humana incorreta. Pois sabemos que o nosso inimigo, ele é um ser legalista. Satanás, ele trabalha pelo princípio da legalidade. Ele opera através da legalidade. Por isso, nem tudo nós vamos acusar o inimigo, pois nós sabemos que partiu de nós mesmos, nós abrimos as portas, nós demos abertura, pois desobedecemos a palavra do Senhor, que vão contra os princípios de Deus e agem em desobediência, trazendo consequências terríveis na nossa vida. Então eu preciso saber que se eu estou fazendo aquilo que é errado, que desaprova ao Senhor, mesmo que a minha alma aprove, mesmo que eu ache normal, eu ache, não tem nada a ver, mas se é contra os princípios de Deus, você abriu brecha, você pecou, você deu legalidade para ações malignas na sua vida. E Satanás não precisa de muitas coisas. Ele tentou Jesus, fazendo com que Jesus, usando a sua própria palavra, tentou Jesus, para que Jesus cedesse ao desejo da sua alma. Se você está com fome, transforma essas pedras em pães. Então quer dizer que Jesus sentiu fome, a sua alma sentiu a necessidade de se alimentar, e aí Jesus sentiu aquela crise, mas ele não cedeu à crise, ele não cedeu ao sentimento, ele não cedeu, porque ele não precisava provar quem ele era, pois ele sabia que ele estava ali, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é confiar, isso é saber que dentro de um propósito, dentro de uma situação, seja bem-vindo, pastor Jaime, dentro de uma luta que você está atravessando, não é questionar a Deus para entender ou suportar, é confiar e esperar com paciência no Senhor. Nada acontece na nossa vida por um acaso, tudo tem um propósito determinado. E o inimigo sabe, se ele conseguir te seduzir, se conseguir te levar a alimentar da sua alma, alimentar dos seus sentimentos, a se frustrar com os homens, a se frustrar com a palavra de Deus, a se frustrar com Deus, você abriu legalidade. Você deu legalidade para que o inimigo pudesse destruir a sua fé, destruir a sua vida com Deus.
Então eu preciso confiar no Senhor. Não é porque as coisas estão ruins que Deus me desamparou. Não é porque as coisas estão problemáticas que Deus vai me abandonar. Não é porque as coisas estão tristes porque Deus esqueceu de nós. Tudo tem o seu propósito. Hoje você não compreende, mas amanhã compreenderemos por que passamos por tudo isso. Amanhã, se nós permanecermos firmes na presença do Senhor, o Senhor nos livrará, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos dará grande vitória, no nome de Jesus. Amém, família? Por isso, deixa eu te mostrar algo interessante no livro de Romanos, capítulo 7, do verso 15 até o verso 20, e depois o 24. Romanos, capítulo 7, verso 15 até o 20, depois o 24, amém? Olha aí a importância de confiarmos e não queremos entender. Romanos, capítulo 7, verso 15 até o 20. Pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isto não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. O verso 4. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Então, entenda como o apóstolo está querendo resolver um conflito pelo entendimento e não pela confiança e obediência. Ele questiona, pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Por quê? Porque ele quer fazer. Quantas vezes nós queremos fazer algo que vai da nossa vontade, algo que vai do nosso próprio senso de justiça, o nosso próprio centro de interesses, desejos pessoais, e queremos que o nosso desejo fosse como o desejo de Deus, como se eu fizesse algo que Deus iria agradar de mim se Deus não me pediu para fazer. É aí que eu preciso entender. Às vezes nós achamos que estamos fazendo bem, mas Deus não te pediu para você fazer aquilo. Deus tem te pedido para fazer outra coisa, mas aquilo que Ele está te pedindo para fazer, você não consegue fazer. Você não consegue buscar, você não consegue orar. Salmos 42:1 diz isso. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, meu Deus, o Deus vivo. Será que nós temos, tudo que temos feito, tem trazido entendimento do que nós estamos fazendo para agradar a Deus? Ou para agradar a mim mesmo? Ou para suprir uma carência minha? Ou para suprir um sentimento da minha alma? Cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo entra nesse entendimento. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. E aí ele diz, nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Então, nós aprendemos, quando Deus diz algo interessante, que não devemos nos embriagarmos de bebidas fortes, do vinho, mas do meu espírito, diz o Senhor. E é aí que nós precisamos entender. Olha, eu não vou buscar a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães com tanta simplicidade, com tanto entendimento,
mas ele entendeu que aquela postura era um desejo da sua alma, qual Satanás queria que Jesus alimentasse um sentimento que ele estava enfrentando. Mas ele sabia que aquele propósito era um jejum que ele estava durante 40 dias, para que se cumprisse algo na vida dele. Então ele não veio aqui satisfazer a sua carne, mas cumprir o alvo pelo qual ele foi enviado. Você tem noção do chamado de Deus para a sua vida? Você tem noção do propósito de Deus para a sua vida? E aí você quer primeiro fazer a sua vontade, conquistar bens, prosperar, ser bem-sucedido para depois servir o Senhor. E a Bíblia diz justamente o contrário. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito, se nós como servo de Deus, homens e mulheres que creem no seu nome, no seu poder, e se nós buscássemos mais o Senhor, com mais determinação como temos para buscar as coisas deste mundo, eu acredito que Deus já teria feito algo muito poderoso, se nós buscarmos o Senhor, ao invés de nós ficarmos lutando contra alguém que criou o vírus, alguém que não está fazendo o que deveria fazer, julgarmos as ações dos outros e não tomarmos a nossa postura com Deus. Deus quer que eu e você tenhamos uma postura com Ele. Deus quer que eu e você tenhamos uma atitude com Ele. Deus quer que eu e você tenhamos uma responsabilidade de fazermos dessa pandemia algo sobrenatural, para que a glória de Deus se manifeste e desfaça as obras do diabo. Uma verdadeira mudança na nossa mente. Pois diz Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente. Então, eu preciso ter essa postura, pois, olha como é interessante isso, irmão, tudo que nós falamos, quando ele define o verso 20, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Então, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos largar esse pecado. Nós precisamos deixar de dar ouvido às nossas emoções, os nossos sentimentos, e dar mais ouvido ao Espírito Santo e à sua palavra. Por isso, para nós finalizarmos, como é interessante, ele trabalha debaixo dessa legalidade. E somos nós mesmos quem damos essa brecha, abrimos essa brecha para que o inimigo possa atrapalhar a nossa convicção de fé e a nossa aliança com o Espírito Santo. Voltamos para o livro do Evangelho de João, capítulo 14, irmão. Pois quando você entende, olha que diz, Evangelho de João 14, verso 26 e 27. Quando você entende que confiar e fazer a vontade de Deus, buscar a sua justiça, a sua paz e alegria no Espírito, que é o propósito do reino de Deus, olha o que Jesus nos ensina no verso 26 e 27 de Evangelho de João, capítulo 14. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou lá dou como o mundo a dá, nem permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. É o que eu preciso fazer nessa noite, de hoje em diante. Confiar que o conselheiro, o paracleto, o advogado, o intercessor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, possa nos ajudar na nossa caminhada diante desse grande adversário, essa pandemia. Então, eu e você, nós precisamos ter um coração firmado na rocha, ter um coração chamados a confiar e não a entender. E o que me chama muita atenção é o que diz Einstein. Ele disse: Deus não joga dados, Ele não conta com a sorte, Ele tem o controle do futuro em suas mãos. Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca com a fé de ninguém.
Deus não brinca em ser Deus. Ele é Deus. Ele não joga dados. Ele não conta com a sorte. Ele tem o futuro em suas mãos. Amém? Que você possa buscar o Senhor. Que você possa confiar no Senhor. Que você possa esperar no Senhor. Que você possa ter essa fé, convicção, a firme certeza do que você está fazendo é para a glória de Deus. Não é para o seu bem pessoal. Não é para o seu bem só da sua família. Você está fazendo para Deus. E Deus lembrará. E Deus receberá tudo o que você está fazendo para Ele. E Ele te dará proteção, graça, misericórdia, abrigo seguro, pois Ele é o Deus de aliança. Amém? Vamos orar. Pai, eu oro, eu louvo, eu te exalto, eu bendigo o teu santo nome neste lugar. Pai, eu quero te adorar por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Meu Deus, mais uma vez eu quero clamar ao Pai, pela vida do nosso querido, amado irmão, apóstolo José Soares, que também está internado lá em Fortaleza, que o Senhor possa tocá-lo em sua vida, fazer a graça, fazer o sobrenatural do Senhor na vida dele. Meu Deus, o nosso irmão Luciano, Pai, que o Senhor possa também ouvir o clamor dele, ouvir o clamor da sua mãe na UTI. Senhor, nós temos clamado, temos pedido, temos suplicado ao Senhor. E pedimos o teu Espírito Santo, meu tio João, que se encontra também, meu Deus, no leito de hospital, com um Covid. Eu quero clamar ao Senhor nesta hora. Faça a diferença, faça o sobrenatural do Senhor, aquilo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Pai, tenha compaixão de nós. Senhor, 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 tenha compaixão. Senhor, Senhor, tenha misericórdia, está insuportável, meu Deus. Quantos irmãos passando necessidade, quantos irmãos, meu Deus, em crise com a sua família, por falta de alimento, por falta do trabalho. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Senhor, nós não entendemos, mas confiamos que o Senhor está fazendo algo poderoso, poderoso, e que o Senhor vai nos dar graça, vida, vitória, sabedoria, discernimento para suportarmos essa luta, essa crise, esse obstáculo, meu Deus e meu Pai. Por isso, Deus, eu clamo o Senhor, eu peço o Senhor, Pai, que o pastor Fabiano também possa receber a sua bênção, sair desse leito, sair desse apartamento de hospital, meu Deus, ir para a sua casa, ficar ao lado da sua família e juntos celebrarmos uma grande vitória pelo grande milagre. Senhor, dá o testemunho do teu amor. Eu sei que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário, mas nós somos falhos, meu Deus. Como diz o apóstolo aqui, o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, isso fazemos. Que homem miserável que somos neste corpo. Pai, mas o Senhor é maior, o Senhor é soberano, o Senhor foi capaz de dar a sua vida por amor de nós. Então nós confessamos esse amor, confiamos nesse amor e esperamos nesse amor. Que você possa receber a graça de Deus na sua vida, o amor incomparável do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E que essa graça, essa paz, esse amor te dê vitória sobre a sua vida, sobre os seus entes queridos, sobre todos que clamarem o nome de Jesus, serão salvos, serão achados por Ele. Por isso eu te clamo, visita, meu Deus, as UTIs, os hospitais, faça o sobrenatural. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, família? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e à meia-noite estaremos orando novamente, clamando pela nossa lista de oração, e eu te convoco a orar. Amanhã um jejum, poderoso pela nossa nação. Eu te convido a estar conosco nesse jejum também, hoje, amanhã, e o Senhor possa te abençoar de uma forma poderosa. Muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus, um beijo no coração. Shalom, família, graça e paz.